que alegria, meus irmãos, minhas irmãs, podermos estar hoje, mais uma vez, nesse nosso encontro, nessa nossa sequência, desse nosso estudo no Seminário de Dons. Com certeza, o Senhor tem muito a fazer para cada um de nós, tem muito, e Ele vem fazendo nestas reuniões que nós já tivemos. O Senhor está agindo e o Senhor continuará a agir no nosso coração. Para quê? Para que a gente viva realmente aquilo que Ele quer que a gente viva, uma intimidade perfeita com Deus. Através de quem? Através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vem e que nos doa todos esses dons, todos os carismas que nós já estamos estudando e vamos continuar a estudar. Hoje, de uma maneira muito especial, o Senhor quer nos falar sobre dons de inspiração. Olha que maravilha! Dons de inspiração. E nesta segunda parte deste dons de inspiração, nós vamos ver profecia e interpretação das línguas. Profecia e interpretação das línguas. Quem aqui é profeta? Será que nós todos somos profetas? A partir do nosso batismo, nós somos chamados a ser profetas. Muitas vezes nós não exercemos o dom de ser profeta, mas nós temos essa direção, precisamos falar de Deus com mais intensidade. Então, para começar essa nossa reflexão de hoje, eu digo para vocês assim: o que nós vamos falar está muito centrado no que Paulo falou, aos Coríntios. Então, se vocês quiserem pegar aí, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo, a partir do capítulo 12, nós vamos começar a falar algumas coisas do que é realmente esse agir do Espírito Santo na nossa vida. Paulo é esse apóstolo que vem falar das coisas de Deus com uma propriedade por excelência, falar dos dons que Deus nos dá gratuitamente. Então, tomemos lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Tá? Isso é muito bom, que a gente vá se inteirando, vá conseguindo manusear realmente tudo que o Senhor tem para nos falar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Todos encontraram? Paulo vai falando desde lá do início do capítulo 12, ele vai falando da distribuição dos dons, né? Nós já vimos aí para trás vários e vários dons, e hoje, de uma maneira especial, ele quer falar da profecia. Então ele diz assim: a outro a profecia, a outro por fim a interpretação das línguas. Então, quer dizer, são dons do Espírito Santo que vêm para nós, para quê? Para que a gente viva uma intimidade perfeita com o Senhor através do Espírito Santo. E ele continua, Paulo continua falando, 1 Coríntios, agora 14, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 14, logo adiante um pouquinho, versículo 3. Todos encontraram? 1 Coríntios 14, versículo 3. O que Paulo fala? Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para o que? Edificá-los, exortá-los e consolá-los. Então, essa aí é a verdade que nós precisamos botar dentro do nosso coração. A profecia vem, Deus quer falar conosco para isso. Nós vamos ver lá mais na frente um pouquinho como é que se destrincha essa palavra de Paulo lá no capítulo 14, falando aos Coríntios no versículo 3. Também lá em Atos dos Apóstolos, não precisa vocês pegar porque vai ser mais difícil um pouquinho, no capítulo 2 do versículo 17 a 18, nós vamos ver que lá no Antigo Testamento
o profeta Joel já falava desse dom de profecia. E Pedro, juntamente com os demais apóstolos, repetiu e reiterou essa profecia de Joel, quando disse assim: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Lá no Antigo Testamento, Joel já trazia essa profecia. Pelo poder de quem? Do Espírito Santo profetizarão. E quem que vai profetizar? Todo mundo. Meus servos, minhas servas, os anciãos, os jovens. Então, quando Pedro reitera essa profecia, é porque Deus está agindo. Deus está agindo. Então, o que significa profetizar? Profetizar significa falar ou cantar uma mensagem de Deus sob a unção e direção de quem? Do Espírito Santo. Então nós vamos falar muito do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o doador dos dons. É Ele que vem, é Ele que traz. Então nós vamos falar muito desse Espírito Santo. Colocado assim de uma maneira mais simples, o que nós poderíamos dizer que é profetizar? Profetizar, meus irmãos, é ser porta-voz de Deus. É ser porta-voz de Deus. Nós somos porta-vozes de Deus. É Deus que fala através de cada um de nós. Ah, Adalberto, mas eu não sei profetizar. Calma, vamos chegar lá. Nós somos chamados a profetizar. É nós sermos esses porta-vozes do que Deus quer falar. Então Ele se serve de cada um de nós. Como eu disse, nem todos que profetizam são profetas, mas todos os profetas devem profetizar. Nem todos os que profetizam são profetas, mas todos os profetas devem profetizar. Alguns dos que são, permitam que eu vá lendo, porque é muito extenso e não nós temos um tempo, não é? Eu vou me adiantando assim rapidamente, vocês tentem, depois vai estar gravado e vocês conseguirão visualizar tudo que nós estamos falando. Alguns que são chamados pelo Senhor para o dom da profecia estão continuamente usando o dom da profecia e os dons de revelação. Quais seriam eles? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento dos espíritos em suas vidas e nos seus ministérios. Então, quem profetiza também se utiliza dos demais dons. Essa é uma missão muito importante para todos nós. Nós precisamos profetizar? Sim, devemos, mas também temos que abrir-nos aos demais dons para que a mensagem de Deus chegue aonde deseja chegar. Essa é a nossa missão. Então a profecia, meus irmãos, minhas irmãs, ela pode proclamar as coisas de Deus ou predizer as verdades de Deus. A profecia pode proclamar as coisas de Deus, como predizer também as coisas de Deus. Uma profecia que proclama as coisas de Deus não se relaciona necessariamente às coisas do futuro. É muito importante isso, porque muita gente pensa assim, não, é uma profecia que vai falar só do futuro. Não, primeiro ela vai falar de quê? Das coisas de Deus. Pode predizer. O que é o predizer? Está falando de alguma coisa que pode acontecer no futuro. Pode acontecer isso? Pode, sem sombra de dúvidas. Um exemplo muito claro de tudo isso
quando Jesus lá na cruz disse para o bom ladrão, se é que tem bom ladrão, né? Em verdade, eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava profetizando ali uma coisa de Deus. Hoje você estará no paraíso comigo. Hoje você está no paraíso comigo. Então, esse predizer se relaciona às coisas lá que vão acontecer no futuro, que só Deus sabe. Só Deus sabe. Um exemplo muito simples disso aqui, que está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 28, quando um cidadão chamado Ágabo, olha, um nome estranho, eu nunca tinha visto também, né? Ágabo levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome pela terra. E isto realmente aconteceu no reinado do Cláudio. Cláudio foi rei. Então, houve uma profecia que ele predisse que haveria uma grande fome. Era Deus falando, e ele continua falando. Então, profetizar é um dom pelo qual Deus manifesta seus pensamentos e intenções para quem? Para com determinada pessoa ou grupo de pessoas, no momento presente, utilizando-se para tanto de um instrumento humano. Deus não se manifesta através de uma coisa ou outra, não. Deus se manifesta através de um humano. Ele fala através de nós. Com que intuito Deus está falando? Com que intuito Deus vai falar? 3 situações. Consolar. Deus quer consolar. O que ele vai fazer quando ele consola? Ele acalma, ele gera paz, uma paz interior enorme. Ele produz esperança e ele alivia. O outro sentido, exortar. Deus exorta como? Corrigindo, aconselhando e encorajando. E mais, terceiro, edificar. Deus instrui, faz crescer todo homem. Aonde está isso? 1 Coríntios 14, versículo 3. Deus, então, no seu intuito de usar a profecia, ele quer consolar, exortar e edificar toda a comunidade. Então, estas 3 qualificações levam o apóstolo Paulo a dar uma grande ênfase ao dom da profecia, dada a sua importância para a vida de quem? Para a vida da comunidade. A profecia não é só para mim, a profecia é para toda a comunidade. Então é preciso que a gente se abra a esse dom. É o dom pelo qual Deus esclarece sua vontade a nosso respeito para o momento presente e que pode se estender ao futuro. Então Deus se manifesta a nós, Deus se manifesta para a comunidade. Então, por isso é de suma importância que nos nossos reuniões de oração se dê uma importância tremenda ao dom da profecia, ao exercício da profecia. Por quê? Porque é Deus falando, é Deus que fala. Nós vamos ver lá mais na frente um pouquinho chamado ciclo carismático. Vocês já ouviram falar o que é isso? Mas nós vamos falar isso constantemente. Então é necessário que a gente viva essa realidade. Deus quer se comunicar conosco no momento presente e também extensivo ao futuro. Então, Deus quer falar conosco, Ele quer que a gente o escute. Agora, como que Ele fala conosco? Deus fala conosco sempre na primeira pessoa do singular. Eu que falo. Eu não, Adalberto, não. Deus fala através de mim. Então Ele diz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço. Por quê? Porque Ele quer ensinar, Ele quer exortar, Ele quer fazer tudo. É Deus mesmo falando através do profeta
que por sua vez tem o livre arbítrio para proclamar ou reter a profecia. Olha como Deus é maravilhoso. Deus se serve da minha humanidade, vai se servir, já está se servindo da humanidade de cada um de vocês para falar à comunidade. E Ele quer que a gente realmente fale. Ele não quer que a gente retenha essa profecia somente para nós. Então é muito importante, porque Ele não subjuga ninguém. Deus não impõe. Deus quer que a gente o auxilie nesse processo de santidade. Então é preciso que a gente se abra a todo instante. Então o homem não perde o controle de suas faculdades quando está exercendo o dom da profecia. Muito pelo contrário, ele se abre realmente a tudo isso. Ele recebe a inspiração divina, que pode vir como? Acompanhada de manifestações espirituais, profunda paz, audácia apostólica, amor de Deus, como também até de manifestações físicas. Quentura pelo corpo. Alguém já sentiu o corpo pegando fogo quando a gente está rezando? Sentimos, é Deus muitas vezes se manifestando. Aceleração do coração, o coração parece uma escola de samba, né? Muitas vezes essa é uma manifestação de Deus para nós. Um aperto na garganta, são manifestações espirituais, é Deus falando. Mas o saudoso padre Roberto de Grandes, que a gente teve a oportunidade de conhecer um dia, ele dizia assim: a profecia é precedida pela unção, que se manifesta em sensações físicas, que com o tempo e prática do carisma tendem a desaparecer. O padre Roberto de Grandes, já é falecido, mas deixou esse ensinamento para a gente. A gente precisa acolher e saber que tudo isso pode também passar, diferente dos dons infusos. Nós já vimos, né? Lembra dos dons infusos que recebeu, não tira mais? O dom da profecia pode passar, pode passar. Então, ela pode ser proclamada como na nossa língua, que é no vernáculo, como também pode ser através de uma oração em línguas, ser proclamada em línguas. Voltamos lá na 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Vamos ver o que São Paulo diz. Vejam que é uma sequência dentro dessa carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14, versículo 5. São Paulo vai dizer o seguinte: todos encontraram? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, versículo 5. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete. Para quê? Para que a assembleia receba edificação. Olha como é importante o dom da profecia. Eu posso profetizar em línguas, mas quem profetiza em línguas deve também procurar, quem sabe, o dom de interpretar aquilo. Ou então que alguém, vamos falar logo adiante, da assembleia interprete. Para quê? Para a edificação da comunidade. Então, quando alguém fala em línguas, em um grupo de oração, o dom da interpretação das línguas deve também operar para tornar a mensagem em línguas compreensível aos que a ouvem. Então, quem fala em línguas, quem profetiza em línguas, precisa que esta profecia, esta oração, seja interpretada, seja levada ao conhecimento de toda a comunidade. A pessoa que está falando em línguas pode dar a interpretação sob a inspiração do Espírito Santo, ou outra pessoa que receber a moção de fazê-lo.
Eu posso profetizar em línguas? Pode. Marleide, Francisca, Cleidiane, Deusânia, Aretes, qualquer um pode vir e interpretar pela unção do Espírito Santo o que Deus está falando. Olha como é importante a gente ter esta noção de que só profetizar e não ter a interpretação fica vago. É preciso que a gente, na unção, com o poder do Espírito Santo, interprete. Deve ser observado que a interpretação, vejam bem, não é uma tradução da profecia proclamada em línguas. Não é tradução. O Senhor está falando isso, viu? Não é isso. O Senhor, Deus está dizendo isto. Tá? Não é eu interpretando, eu estou pensando que é assim. Não, Deus vai dar, o Espírito Santo vai dar a unção para levar à comunidade o que Deus falou. O que Deus falou. Não é eu querer interpretar aquela profecia. Tá bom? Bom, agora nós vamos para aquele famosa palavrinha que nós falamos no início. Ciclo carismático. Olha que coisa é essa, Adalberto? Que coisa é essa, né? Nós vamos aprender realmente o que é o ciclo carismático. Eu diria assim, o cerne da nossa oração, nas nossas reuniões de oração, nos nossos eventos, esse ciclo. Então, o que é um ciclo? Ciclo é uma série de fenômenos que se renovam constantemente. Esse é um ciclo. Vem da palavra ciclos do grego. Significa isso. É uma série de fenômenos que se renovam constantemente. É um conjunto de ações realizadas durante um período de oração no qual Deus poderá interagir com as pessoas. Isso aqui eu achei tão importante. Isso aqui hoje eu lendo, fui estudar. Isso aqui eu tirei do Praxedes. O Praxedes foi coordenador nacional do Ministério de Pregação há muitos anos atrás. E é uma pessoa espetacular. Quem puder um dia, quem quiser entender bastante de renovação, Praxedes, olha, é impressionante o Praxedes, né? Então ele disse isso. E ele trouxe um exemplo muito claro do como funciona esse ciclo carismático lá do Antigo Testamento. Aonde? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, nos versículos 4 ao 10. Lá no Antigo Testamento. O que é esse primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 4 a 10? Eli era um sacerdote. Samuel era um jovem, bem jovem, que estava acompanhando o sacerdote. E de noite, dormindo, Samuel, ele levantou na carreira, foi até lá onde estava. Me chamou, meu senhor? Não te chamei, vai dormir. Por 3 vezes aconteceu isso, até que Samuel, percebendo que era a unção, que era Deus chamando, quando Samuel voltou, ele disse: olha, quando acontecer, quando te chamar de novo, o que você vai responder? Senhor, fala que teu servo escuta. Fala que teu servo escuta. O escutar é muito importante. Então, Samuel aprendeu naquele momento que era preciso sintonizar o seu ouvido com a boca de Deus através da oração. É isso que nós precisamos viver no ciclo carismático. Sintonizar o nosso ouvido com a boca de Deus. Através de quê? Da oração. Simples. Muita gente fala assim: mas o ciclo carismático é um bicho de 7 cabeças. Não é não. É nós nos abrirmos realmente à escuta de Deus. Essa é a grande chave para nós hoje, neste ciclo carismático. Por quê? Porque Deus quer se revelar a nós.
Ele está ansioso para se revelar a cada um de nós. E precisamos estar atentos ao que Ele fala. Deus fala conosco. E nós precisamos ter esta atenção, porque Ele sempre vai nos responder. Tudo que nós falarmos com Deus, Ele tem uma resposta para nós. Nós aqui muitas vezes tampamos os ouvidos, e pior, quando nós fechamos os ouvidos do coração. Então, no ciclo carismático, nós precisamos vivenciar tudo isso, sintonizar o nosso ouvido à boca de Deus, através da oração. Então, nas nossas reuniões de oração, conforme o desenvolver do grupo, comumente deve acontecer esse chamado ciclo carismático. Ele acontece aqui, ele não acontece fora daqui. Então, quando Deus quer falar, Ele fala conosco, e é necessário que a gente se abra a esse colóquio com Deus, a esse falar, a essa intimidade com o Senhor. Então, compreende o que esse ciclo carismático? Olha, isso nós precisamos saber de cor e salteado a partir de agora. Como que funciona esse ciclo carismático? Primeiro, o louvor. O que é o louvor? Oração. Então, primeiro ponto, oração. Através de quê? Do louvor. É isso que a gente pede nas nossas reuniões. Gente, vamos louvar, abra a boca, vamos rezar, vamos falar com Deus. Primeiro é o louvor. Depois, a oração, que ela é individual ou coletiva. A profecia, seguida do exercício dos outros dons. Muito bem. Mas só isso? Como que nós falamos no início? Ciclo carismático. O que é o ciclo? Um correr de fenômenos nos quais nós começamos com a oração, vamos ao louvor, vamos aos cânticos, vamos à oração individual, paramos para escutar, o Senhor fala em profecia, e aí nós respondemos com louvor e voltamos aonde? Na oração. Vejam como é o ciclo carismático? Simples, não é? Basta que a gente coloque em prática. E isso nós somos convidados a fazer. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos fazer isso aí. Nós precisamos fazer com que isso aconteça nas nossas reuniões de oração. Nós não podemos. Hoje eu ainda escutava um irmão nosso lá de Anápolis falando que nós não podemos chegar na reunião de oração e ser uma reunião de oração de pregação. Como assim, Adalberto? Como assim? Olha, chega aqui, alguém vai falar 10 músicas de animação, 2 minutos de oração de louvor, 40 minutos de pregação. Tchau, gente, até semana que vem. É um grupo de oração carismático? Jamais. O grupo de oração da Renovação Carismática Católica deve vivenciar o ciclo carismático. Não podemos fugir dele, jamais. Aprendam, tenham isso no coração. Nós precisamos exercitar tudo isso. É um ciclo, é um círculo, eu diria talvez, não é? Por quê? Porque a assembleia que se reúne, ela se dirige a Deus pelo louvor e pela oração. E quando a gente louva, quando a gente ora, quando a gente para escutar, Deus fala, Deus responde. Então essa é a nossa caminhada dentro desse ciclo de oração, que é o ciclo carismático. Então, após um momento de silêncio e escuta interior e comunitária, Deus vai falar à assembleia reunida pela profecia. Pela profecia. Deus fala. Não tem essa reunião de oração onde o ciclo carismático é exercitado que Deus não dá uma profecia. Ele não dá uma profecia só para quem está dirigindo. Não, de jeito nenhum. Nós somos chamados a ser o quê? Profetas. Nós somos chamados a ser porta-vozes de Deus.
Então ele pode falar não só comigo, com Raionei, com Claredes, não, ele fala com qualquer um, ele fala, basta que a gente tenha esta abertura a ele. Então ele usa a mente e os lábios daqueles que livremente se rendem ao Senhor, visando o quê? A edificação da comunidade. Visando a edificação da comunidade. Então, observa-se aqui, eu gostei demais dessa palavra aqui, carismaticidade peculiar de nossa espiritualidade. Carismaticidade, o que é isso? Curas, libertações, muitas palavras de ciência, de sabedoria, muita coisa maravilhosa que acontece durante tudo isso aí. Por quê? Porque é Deus agindo, Ele quer agir, Ele quer falar conosco. Então é preciso que no ciclo carismático a gente se abra. Então, repetindo mais uma vez, no ciclo carismático encontram-se os seguintes elementos, gravem bem: oração, cânticos, preces individuais, louvor individual ou coletivo e oração em línguas. Aqui é que a coisa vai nos pegar, né? Todos nós aqui já oramos em línguas, concordam comigo? Todos nós, muito bem. Então nós vamos começar o nosso ciclo carismático como? Com a oração. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar. Nós vamos fazer mais o quê? Nós vamos fazer preces espirituais, vamos conversar, vamos falar, né? O que mais? Vamos louvar individualmente e coletivamente. E por fim, orar em línguas. Deixar que o Espírito Santo reze por nós, reze em nós, reze em nós. Por quê? Porque nós não sabemos o que falar, mas é o Espírito que vem com gemidos inefáveis, fala a Deus por nós. Então esse ciclo carismático funciona desta forma. Precisa ser nessa sequência específica? Não, pode começar com um canto de animação, clamando o Espírito Santo, mas ele precisa ter estes elementos, precisa ter. Nas nossas reuniões de oração, eu digo que aqui está começando já assim a caminhar melhor, mas lá na Groenlândia não acontece assim não, tá? Aqui está começando a acontecer, e vai começar a acontecer cada vez mais, esse ciclo carismático. E nós, desculpe eu falar, viu? Permita falar, né, Raionei e Cleidiane, nós vamos cobrar, né? Não é porque a gente é sou mais velho não, é um pouquinho de caminhada, né? Nós vamos cobrar, porque vocês precisam também vir nos ajudar nesta caminhada em busca da santidade. Então, segue, depois da oração em línguas, o que? Um momento de silêncio e escuta profética. Rezamos em línguas, e de repente vai silenciando para a escuta profética. Experimenta-se o que? A unção do Espírito Santo e o carisma da profecia acontece. Pode vir por qualquer pessoa da Assembleia, como eu já falei, por qualquer um dos membros do núcleo que estão dirigindo o grupo naquele dia, e quanto à autenticidade e à veracidade disso tudo, vem através de um discernimento. Então, após o momento profético, deve-se incentivar o grupo a responder pelo louvor espontâneo, a exultação de alegria, seguido do exercício dos demais carismas. E até acontece os demais carismas. Por quê? Porque é Deus agindo. Não somos nós, é Deus que age. Então, o ciclo carismático funciona como uma espiral de diálogo entre Deus e seus filhos amados. É uma espiral. É Deus que fala, é nós que falamos com Deus, e nós precisamos escutar e ver a resposta dele. Agora vamos mais adiante. A diferença entre oração em línguas e profecia em línguas. Quanto à oração em línguas, São Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2,
São Paulo de novo, diz o seguinte: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas, sob quê? Sob a ação do Espírito Santo. Olha como Paulo vem falando isso tão claramente a cada um de nós. Então esta oração é a que normalmente nós fazemos pessoalmente nas nossas reuniões de oração, nos grandes eventos da renovação. Então é bom que a gente deixe que o Espírito ore em nós e mergulhemos no seu amor para levarmos, para termos uma intimidade maior com Deus. Agora, na profecia em línguas, uma voz se destaca e os presentes percebem a diferença. Os presentes percebem a diferença, vão se calando para escutar o Senhor que vai falar em profecia e aguardam que, pelo dom da interpretação das línguas, o Senhor revele a sua mensagem. Vejam como funciona: orar em línguas, oramos, profecia em línguas, vão se calando e uma voz se destaca. Aquela é a profecia. Então se cala e se usa do dom de interpretação das línguas para escutar o que o Senhor quer falar. Quem pode interpretar? Servos, alguém que Deus fale no coração, não obrigatoriamente os servos, mas alguém que Deus dê o dom de interpretar as línguas. Mas como ouvir a voz de Deus? O Senhor quer nos falar e está sempre falando conosco. No livro do Gênesis, lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, nós vamos ler sempre Deus dizendo assim: e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, não é? Lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, Deus fala, Deus quer continuar a falar. O próprio Cristo disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. João 10, 27. E Jesus diz também: eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 13, 17. É Jesus que fala que muitos quiseram ouvir e não ouviram. Nós estamos ouvindo e precisamos levar adiante. Então nosso Deus deseja relacionar-se conosco a todo instante. O Senhor se alegra, meus irmãos, mais em falar conosco do que nós em ouvi-lo. Olha a alegria de Deus. Ele se alegra de uma maneira impressionante quando fala conosco. Então uma pessoa pode perceber tudo isso. Então se nós nos abrirmos verdadeiramente, se nós abrirmos nossos corações, os nossos sentidos e as nossas mentes ao Senhor e formos obedientes a Ele, nós certamente ouviremos sua voz. Com certeza, se nós nos abrirmos a Ele, se nós formos obedientes, Ele vai falar, porque o Senhor pode dar-nos uma impressão, uma visão ou um pensamento. Pode. O Senhor pode falar conosco dessa forma? Pode. Ah não, olha, o Senhor falou isso, o Senhor me deu isso, entende? Por quê? Porque não gera dúvidas no nosso coração quando o Senhor fala. Não gera dúvida. Quando a gente, será que foi? Não é. Não é o Senhor falando. Ele pode comunicar-se conosco através de sonhos, de passagens da Bíblia, de circunstâncias ou através de outras pessoas. Ele quer falar conosco, porque Ele é soberano e Ele não tem limites. Deus é soberano e Ele não tem limites. Ele age da maneira como Ele quer. Agora, como nós fazemos o discernimento da profecia? A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus,
porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Vocês já ouviram falar, um dia você falou assim, o mundo de 2000 não passa. Você lembra de quando alguém mais, né? De 2000 não passa. Nós estamos em 2022 e ele passou. Né? Bem turbulento, mas passou. Né? Falsos profetas, falsas profecias. Tem gente por aí vendendo graças. Olha que coisa, não é assim? Deus é amor, Deus é amor. Lá no início nós vimos que Ele exorta, Ele consola e Ele edifica, não é? Ele não vem para falar bobagem. E diz mais, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom. Abraçai o que é bom. Então, tanto o doador da profecia, como aquele ou aquela que a recebe, ou aquele ou aquela que a ouvem, deve discernir as palavras. Um discernimento bem cuidadoso e completo deve ser feito especialmente nos casos de profecias que orientam a fim de certificar-se de que elas realmente vêm de Deus e não de falsos profetas. Então é muito importante. As profecias que orientam, elas precisam ter um discernimento muito seguro, porque senão descamba para o lado errado. Para discernir corretamente, precisamos de quê? Da sabedoria e da assistência do Espírito Santo, que ensinar-nos-á toda a verdade. Então quem é que age? O Espírito Santo. É Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos dar essa moção para, profetizando, discernir o que Deus está falando. Agora existem algumas diretrizes práticas para a gente discernir uma profecia. Quais são? Primeiro, deve edificar e confortar. Uma profecia não vem para ser contra isso. Se uma profecia é negativa e condenatória, isto é um sinal claro de que a mesma não vem de Deus. Entenderam? Se uma profecia é negativa e condenatória, ela não vem de Deus. Deus não faz uma profecia para condenar ninguém. Deus não fala numa profecia para negar alguma coisa, alguma verdade de fé. Deus está falando que você é um... Não, não é assim. Deus não condena, Deus não faz nada que negue as suas verdades. Deus não faz. Outro ponto, deve produzir bons frutos. A palavra é muito clara. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 19 a 20. Tudo que vem está dentro da palavra de Deus. Mas deve estar fundamentada nas Escrituras. A profecia sempre vem fundamentada na Escritura. Jesus mesmo falou: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. João 6, 63. Tudo que fala está ali na palavra de Deus. Mais um ponto, deve estar de acordo com os ensinamentos do magistério da Igreja Católica. Tudo deve estar de acordo com o que a Igreja ensina. Profecia nenhuma vem contra o que a Igreja, o que o magistério da Igreja coloca. Jamais. Por quê? Ali no magistério está o quê? Está a autoridade orientadora da Igreja. É ali no magistério da Igreja, né? Que mais? Deve produzir paz. A profecia jamais ela vai trazer um desacerto, um descaminho na nossa vida.
São Paulo diz, 1 Coríntios 14, 33. Olha como São Paulo gosta de falar de profecia, não é? Porquanto Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. E mais, deve ser para glória e honra de Deus. São Paulo fala de novo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos profetas para quê? Para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. E mais, deve fortalecer a fé, tanto daquele que proclama a profecia, como daquele ou daqueles que a ouvem. A profecia vem para isso, né? Então, logo, a fé provém da pregação e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, ser profeta é missão nossa? Sim, sim. Como devemos profetizar? Ouvindo e abrindo-nos à ação do Espírito Santo. Como devemos fazer nas nossas orações? Fazendo valer o ciclo carismático. Precisamos. Por quê? Porque é um fenômeno que acontece, que começa na oração e volta na oração, e o Senhor vai falar conosco. Com certeza, tenhamos, meus irmãos, minhas irmãs, o coração bem aberto para que Deus fale conosco. Ele quer falar conosco. A partir de agora, Ele quer falar conosco. E se Ele quer falar, compete a nós o quê? Senhor, como disse o pequeno Samuel, Senhor, fala que teu servo escuta. Amém?